Olá, amigos e amigas, bem-vindos e bem-vindas ao meu canal Por um Novo Amanhã. Eu sou o Luiz Horato e hoje eu vou provar como são os benefícios, ou seja, como que a impunidade acaba sendo garantida, apesar da boa intenção, entre aspas, dos legisladores. Vamos falar da progressão de pena, que é a transferência gradual do preso de um regime mais severo para um menos rigoroso, que daí vai do regime fechado para o semiaberto e do semiaberto, por fim, para o regime aberto. E para ter direito, o apenado ou condenado precisa cumprir um tempo mínimo da pena, que seria um lapso temporal, e ter bom comportamento comprovado por atestado da direção da unidade prisional. Isso segundo o portal Jus Brasil, o CNN e o portal G1. Os requisitos principais pós-pacote anticrime de 2020, que endureceu um pouco as penas, são os seguintes: as porcentagens variam conforme o tipo de crime e a reincidência, segundo o portal do YouTube também. Por exemplo, o réu primário que cumpriu 16% da pena, aquele réu que cometeu crime sem violência ou grave ameaça, leia-se furto ou coisa parecida, ou tráfico de drogas, aqueles passadores de drogas, enfim. Aí tem o cara que cumpriu 20% da pena, que seria o réu reincidente do crime sem violência ou grave ameaça, ele já passa para a progressão da pena, observadas aquelas condições que eu já disse. 25% réu primário com crime com violência e grave ameaça. Aqui o bicho pega. O cara que cumpriu 30%, que é réu reincidente de crime com violência ou grave ameaça. De 40% a 70% de cumprimento da pena em regime fechado, os criminosos de crimes hediondos ou equiparados, a depender da reincidência e resultado morte. Isso aí também está no portal da Câmara dos Deputados e mais 4 outros portais. Aí como funciona tudo isso aí? O direito. A progressão não é automática. A defesa deve solicitar e o juiz deve analisar os requisitos. Tudo muito bonito, né? Vocês estão percebendo. Os regimes. A progressão segue a ordem: fechado, semiaberto, que é o trabalho, estudo externo, e aberto com casa-albergue. O cálculo: considera-se o total da pena, exemplo, 12 anos de crime comum, 16%, 1 ano e 11 meses aproximadamente de cumprimento antes da pena progredir. Ou seja, o cara é condenado a 12 anos e só fica 1 ano e 11 meses, menos de 2 anos. Isso também tem aí outras fontes que confirmam isso, a VLV Advogados e mais duas. As mudanças e novas propostas, aí que está. O pacote anticrime de 2020 endureceu, como já tinha dito, as regras, mudando as frações. 1/6 por percentagens. Projeto de lei no Congresso Nacional frequentemente discutem restringir ainda mais ou proibir a progressão para crimes hediondos contra crianças, como estupro e sequestro, segundo o portal da Câmara dos Deputados. Mas é só um projeto de lei que não passou ainda. E mesmo assim, ele do meu ponto de vista, um fraco. Ele poderia ser muito mais rígido. Aí vamos lá. O resultado de tanta impunidade, tanta progressão de pena, tanta pena de bandido, é o seguinte: por exemplo, hoje a polícia do Rio de Janeiro fez uma operação para prender o Cláudio Augusto dos Santos, conhecido como Giló dos Prazeres, 55 anos, que era um dos traficantes mais procurados do Rio. E ele foi morto pela PM num confronto, pela PM do Rio de Janeiro. E vejam só, ele acumulava 135 anotações criminais e tinha 8 mandados de prisão em aberto. E por que esse cara já, nos primeiros crimes, já não pegou lá 20, 30, 40 anos de cadeia? Exatamente porque os presos
aqui no Brasil, os condenados, os criminosos dos mais diferentes tipos e, e variedades, digamos assim, eles têm muito mais direitos contemplados pelos legisladores, principalmente aqueles que vivem naquela bolha de um certo chefe de Estado que disse em um discurso aí, num palanque internacional, que os traficantes são vítimas dos usuários de drogas, vejam só. Então, esses legisladores que vivem dentro desse tipo de bolha, que despreza a pessoa que trabalha, despreza o pai de família, a mãe de família, o filho, a filha, a criança, o adolescente, o jovem, que procura fazer tudo corretamente ao longo da sua vida e começa a se debruça, até viram noites, eu imagino, preocupados em trazer benefícios para bandidos. E os caras conseguiram um elenco gigantesco, é digno de Oscar, de benefícios para bandidos. Acabei de ler aqui a progressão da pena segundo a lei brasileira. Aí isso resulta no quê? Impunidade. Quanto mais impunidade, resulta do quê? Mais violência. É isso que acontece. Quanto mais violência, mais impunidade, mais vítimas, mais bandidagem, mais prejuízo, mais mães e pais chorando, mais dor, mais tristeza nacional. É isso que esse tipo de legislador que vive na bolha, vou repetir, do chefe de Estado que disse que traficante é vítima do usuário de drogas, é que resulta em tudo isso. Se as leis no Brasil fossem rígidas, por exemplo, esse cara que morreu hoje, ele não, lá que era o chefe do tráfico do Morro dos Prazeres, no Rio de Janeiro, ele não teria 135 passagens pela polícia, ou 135 anotações. Ele teria um ou duas ou três no máximo, que cada uma que ele tivesse, ele ficava 20 anos na cadeia, 20 vezes 3, 60. Não tem que ficar dando progressão de pena. Bandido não tem conserto. Bandido não tem conserto. Qualquer idiota sabe disso. Por que vai dar progressão de pena para um cara que cometeu um crime violento? O cara que cometeu um crime violento, por exemplo, vocês viram ali, se ele cumprir 25% da pena, em regime fechado, vamos supor, o cara foi condenado a 10 anos de cadeia. Ele fica 2 anos e meio e pronto, saiu. Aí ele vai cometer crime de novo. Aí daqui a pouco, 3, 4 dias depois, ele é pego de novo, vai para a segunda anotação. Mas essa não é a questão é as vítimas que ele fez. É com isso que o legislador tem que se preocupar. Com as vítimas dos bandidos, não com os bandidos. Eu já disse aqui em outros vídeos, se ele está com pena do bandido, adota, leva para casa. Dá de mamar pro cara. Compra leite moça. Faz um estoque de leite moça e dá para ele. Ou leite condensado, como eu queiro. Eu falei leite moça sem querer. Mas, então, dá leite condensado de qualquer marca, Piracanjuba, Glória pro cara. Compra uma TV de 90 polegadas para o cara assistir, né? Um sofá, uma cama king para o cara deitar. Bota ele no spa 3 vezes por mês. Leva para casa, mas não fica deixando o cara solto na rua para ficar fazendo vítimas, roubando celular, roubando correntinha, agredindo moças, homens, mulheres, jovens, atirando sem dó nem piedade nas pessoas. Leva para casa, pega para criar, adota, casa com o cara se apaixonar. Não tem problema nenhum. A gente não precisa nem convidar para a cerimônia, faz uma festa restrita, reservada só para os familiares. Mas não deixa na rua, cara, pelo amor do Santo Cristo. Não deixa na rua que o cara vai reincidir no crime. E cada reincidência são mais vítimas que vão chorar, mais vítimas que vão ter prejuízo,
mais vítimas que vão perder a aposentadoria de uma vida inteira, mais vítimas que vão perder o dinheiro do tratamento do câncer, mais vítimas que vão perder o dinheiro da faculdade dos filhos. Por favor, não deixa bandido na rua. Pelo amor do Santo Cristo de novo, tá bom? É isso, seus legisladores de meia pataca, da bolha, do cara que tem pena de bandido. Então é isso. Se você gostou, dê um like, dê um joinha, inscreva-se no meu canal, não custa nada. Ative o sininho para receber novos vídeos em tempo real. Gratidão, sorte, sucesso, um grande abraço, tchau, até mais.